Você já percebeu como, muitas vezes, sentimos um vazio dentro de nós que não conseguimos explicar? É como se existisse uma luta silenciosa acontecendo por dentro. De um lado, emoções que mudam a cada dia. Do outro, uma força que nos chama para algo maior, mais profundo e mais verdadeiro. Essa é a diferença entre alma e espírito. Muitos confundem, muitos vivem anos sem entender, e é justamente por isso que tanta gente se sente cansada na fé. Como se vivesse um ciclo de altos e baixos sem encontrar equilíbrio. A alma é onde estão nossas lembranças, nossos sentimentos, nossos desejos. É por isso que, em um dia, podemos estar cheios de alegria e, no outro, abatidos sem motivo aparente. Mas o Espírito é diferente. Ele é o lugar onde Deus fala, onde o Espírito Santo habita, onde recebemos força que não vem de nós mesmos. E quando não entendemos essa diferença, acabamos tentando viver a fé apenas com emoções. E emoções, por mais intensas que sejam, sempre mudam. Já se perguntou por que é tão difícil orar quando mais precisamos? Já se questionou por que o coração deseja buscar a Deus, mas a mente insiste em se distrair? É porque a alma e o espírito estão em conflito, e muitos não percebem. A verdade é que não fomos chamados para viver apenas de sentimentos, mas para andar em comunhão com Deus, em espírito e em verdade. Neste vídeo, você vai descobrir como a palavra de Deus separa alma e espírito, como grandes homens bíblicos enfrentaram essa batalha e como é possível encontrar equilíbrio real. Não importa se hoje sua alma está cansada ou confusa. Deus tem um caminho para renovar tudo dentro de você. Muitos cristãos passam anos caminhando com Deus sem nunca entender a diferença entre alma e espírito. E essa confusão não é pequena, porque mexe com a forma como vivemos a fé. A alma é o centro das nossas emoções, pensamentos e vontades. É nela que sentimos alegria, tristeza, medo, coragem. Já o espírito é a parte mais profunda do nosso ser, criada para se conectar diretamente com Deus. É no espírito que nasce a fé verdadeira. É nele que o Espírito Santo habita quando entregamos nossa vida a Cristo. O problema é que, muitas vezes, confundimos experiências emocionais com experiências espirituais. Uma música que emociona pode mexer com a alma, mas não necessariamente fortalece o espírito. Um culto cheio de entusiasmo pode trazer lágrimas e arrepios. Mas se não houver comunhão verdadeira com Deus, tudo isso se esvai com o tempo. E é justamente por isso que tantas pessoas vivem uma fé inconstante. Quando a alma está bem, estão firmes. Quando a alma se abate, sentem como se Deus tivesse ido embora. A Bíblia, porém, deixa claro que existe uma diferença. O autor de Hebreus afirma que a palavra de Deus é viva e eficaz, e que ela penetra até dividir alma e espírito. Isso mostra que não são a mesma coisa, e que precisamos aprender a discernir cada uma dessas áreas. A alma é importante, mas não pode governar. O espírito precisa estar no comando, porque é nele que Deus age, é nele que recebemos direção e força para continuar. Quando entendemos essa verdade, tudo muda. Passamos a perceber que emoções são passageiras, mas a presença de Deus é constante. E a vida cristã deixa de ser um peso, para se tornar uma caminhada sólida, enraizada naquilo que permanece. Pare um instante e pense comigo. Quantas vezes você já se viu forte em um dia e completamente abatido no outro? Quantas vezes o desejo de buscar a Deus estava no coração, mas as distrações, preocupações e sentimentos roubaram esse momento? Isso acontece porque muitas vezes deixamos a alma, com suas vontades e emoções, guiar nossa vida espiritual. Mas será que esse é o caminho que Deus planejou? A verdade é que cada um de nós carrega dentro de si uma batalha. A alma grita, quer respostas imediatas, quer sentir algo agora. Mas o espírito, quando está fortalecido, nos chama para um lugar mais profundo, onde não dependemos de sentir para crer. Essa é a grande diferença. A alma busca conforto, mas o espírito busca comunhão. E é aqui que eu quero te fazer refletir. Qual dessas vozes você tem seguido? Talvez você se identifique com Davi, que muitas vezes perguntou à sua própria alma por que estava abatida. Ou talvez se veja como Elias, que depois de um grande milagre, sentiu-se cansado e desejou desistir. Isso mostra que até os servos mais fiéis tiveram momentos em que a alma pesou mais que o espírito. Mas em todos os casos, Deus interveio, lembrando que não estamos sozinhos nessa luta. Eu quero te convidar a olhar para dentro de si. Será que sua fé tem sido sustentada apenas por emoções passageiras? Ou você tem buscado se fortalecer no espírito, onde a presença de Deus permanece mesmo quando os sentimentos mudam?
Essa é uma reflexão séria, porque define se sua caminhada será instável ou sólida. E antes de continuar neste vídeo, permita-se ser honesto diante de Deus. Sua alma tem falado mais alto, ou é o seu espírito que está conduzindo sua vida? O espírito é a parte mais profunda do ser humano. Não pode ser visto, mas é nele que acontece o maior milagre da vida, o novo nascimento. Foi isso que Jesus explicou a Nicodemos em João 3. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. A carne representa a nossa natureza humana, mas o espírito é o lugar onde recebemos a vida de Deus. É ali que o Espírito Santo vem habitar quando entregamos nossa vida a Cristo. Enquanto a alma sente e reage, o espírito se conecta. É no espírito que ouvimos a voz de Deus, é nele que recebemos revelação, direção e consolo. Por isso Paulo orou para que fossemos fortalecidos no homem interior, porque entendia que a força verdadeira não vem de emoções passageiras, mas da presença constante de Deus em nosso interior. Pense em quantas vezes você se apoiou apenas em sentimentos. Quando tudo parecia bem, sua fé estava firme. Mas quando as emoções caíram, a esperança também enfraqueceu. O espírito, porém, não depende de circunstâncias. Ele permanece aberto para Deus em qualquer situação, até nos dias mais escuros. É por isso que muitos podem estar passando por lutas enormes, ainda assim, sentir paz. Essa paz não vem da alma, vem do espírito sustentado pelo Espírito Santo. O espírito é como uma raiz profunda. Se as emoções forem como folhas ao vento, o espírito é o tronco que mantém a árvore de pé. É nele que nasce a fé que resiste às tempestades. É nele que a comunhão com Deus se torna real e constante. Entender isso é o primeiro passo para deixar de viver uma fé instável e começar a experimentar a presença de Deus de forma contínua e verdadeira. A alma é uma parte essencial do ser humano. É nela que moram nossas emoções, pensamentos, memórias e vontades. É por isso que, em um dia, podemos estar cheios de ânimo, e no outro, sem força sequer para orar. A alma sente, reage e se expressa diante da vida. Quando alguém nos fere, é a alma que sofre. Quando recebemos boas notícias, é a alma que se alegra. Mas embora seja tão importante, a alma não pode governar sozinha, porque é instável e facilmente influenciada. Nos Salmos, vemos como Davi foi honesto sobre sua própria alma. Ele perguntava: "Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim?" Essa pergunta revela uma verdade profunda. Mesmo um homem segundo o coração de Deus, cheio de fé e experiências com o Senhor, também enfrentava momentos em que sua alma estava em crise. Mas Davi não escondia essa luta. Ele a entregava a Deus em oração, mostrando que a alma precisa ser constantemente direcionada ao Espírito. Quando vivemos guiados apenas pela alma, corremos o risco de ter uma fé baseada em sentimentos. Se a alma está feliz, seguimos firmes. Se está abatida, perdemos o foco. É como viver em uma montanha-russa espiritual. Mas Deus não nos chamou para esse tipo de instabilidade. Ele nos chama a reconhecer nossa alma, mas também a submetê-la ao Espírito, que é fortalecido pelo Espírito Santo. É importante lembrar, a alma não é inimiga, ela é parte de quem somos, mas precisa aprender a descansar no governo de Deus. Quando os sentimentos e pensamentos estão fora de controle, o Espírito precisa assumir o comando. Assim, encontramos equilíbrio, porque nossas emoções deixam de ser donas da nossa vida e passam a ser curadas e guiadas pela presença do Senhor. Todos nós enfrentamos, todos os dias, um conflito interno. A alma, com suas emoções e vontades, puxa para um lado. O espírito, fortalecido pelo Espírito Santo, chama para outro. É como se houvesse duas vozes dentro de nós. Uma que deseja soluções rápidas, conforto imediato, aprovação das pessoas. E outra que busca a presença de Deus, que insiste em nos levar para um lugar mais profundo de fé, confiança e obediência. Muitos cristãos vivem apenas na dimensão da alma. Procuram em cultos a emoção do momento, buscam arrepio, lágrimas ou palavras que confortem a mente. Não há nada de errado em sentir, afinal, Deus nos deu emoções. Mas quando a vida espiritual depende só disso, basta uma dificuldade, uma oração sem resposta ou um dia de tristeza para que a fé enfraqueça. E é assim que tantos acabam vivendo uma vida inconstante, marcada por altos e baixos, como ondas levadas pelo vento. A Bíblia nos mostra um exemplo claro em Elias. Depois de enfrentar os profetas de Baal e ver o fogo de Deus cair do céu, ele se viu dominado pelo medo e pelo cansaço. Sua alma se abateu,
e ele chegou a desejar a morte. Como alguém tão cheio do poder de Deus poderia desmoronar assim? A resposta é simples. Porque sua alma falou mais alto que seu espírito. E isso nos mostra que ninguém está imune a essa luta. O conflito entre alma e espírito não é sinal de fraqueza, mas parte da nossa caminhada. A questão é: quem vai governar? Quando o espírito está fraco, a alma domina. Mas quando o espírito está fortalecido em Deus, conseguimos resistir, permanecemos firmes e encontramos paz mesmo em meio às maiores batalhas. Se o espírito é o lugar onde Deus fala, então precisamos aprender a fortalecê-lo todos os dias. A alma se alimenta de emoções, mas o espírito precisa de práticas espirituais que nos ligam diretamente ao Senhor. Jesus deixou claro: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com teu pai em secreto. Mt 6,6. O secreto é o lugar onde o espírito é renovado. Não há plateia, não há distrações, só você e Deus. É ali que o Espírito Santo sopra vida nova dentro de nós. Outro alimento indispensável é a palavra de Deus. Josué 1,8 nos ensina a meditar nela de dia e de noite. Porque é a palavra que fortalece e direciona. Pedro também comparou o crescimento espiritual ao de um recém-nascido que precisa do leite puro, 1 Pe 2,2. Sem a palavra, o espírito enfraquece, e ficamos vulneráveis às emoções da alma e às mentiras do inimigo. A adoração também é fundamental. Jesus declarou que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João 4,24. Isso vai muito além de uma música ou de um ambiente emocional. É entregar o coração por inteiro. É render-se diante de Deus mesmo quando a alma não sente nada. É escolher adorar porque Ele é digno, e não porque estamos animados. Fortalecer o espírito exige disciplina, mas também entrega. É decidir todos os dias que a comunhão com Deus é prioridade, mesmo que a alma grite o contrário. Quanto mais alimentamos o espírito com oração, palavra e adoração, mais ele assume o governo da nossa vida. E é nesse lugar que encontramos paz verdadeira, maturidade e firmeza, mesmo em meio às tempestades. Esse é o caminho para uma fé sólida e transformadora. Uma das maiores dificuldades do cristão é saber diferenciar a voz da alma da voz do espírito. A alma fala com pressa, emoções intensas e urgência. Ela quer respostas rápidas, soluções imediatas, aprovação instantânea. Quando a alma governa, acabamos tomando decisões baseadas no que sentimos ou no que nos parece certo no momento, mas que nem sempre está alinhado com a vontade de Deus. O espírito, por outro lado, fala com calma, convicção e paz. Ele não é impulsivo. Ele nos guia pelo caminho da fé, mesmo quando a alma está abatida ou confusa. É no Espírito que ouvimos a direção de Deus, discernimos sua vontade e recebemos consolo que permanece, mesmo diante das circunstâncias. Paulo reforça isso quando fala sobre fortalecimento do homem interior, F 3,16, mostrando que o Espírito é o centro da verdadeira identidade cristã. Davi nos mostra como essa distinção é essencial. Ele muitas vezes expressava sua alma abatida nos salmos, mas sempre voltava seu coração ao Senhor, permitindo que o Espírito o guiasse. Elias também é um exemplo poderoso. Depois de grandes vitórias, sua alma se sentiu cansada e derrotada, mas Deus interveio, renovando seu espírito com descanso, alimento e sussurros suaves. Isso prova que Deus nunca ignora a alma, mas deseja que o espírito esteja no controle. Discernir essas vozes exige prática. É preciso aprender a ouvir o espírito em meio ao ruído da alma. Quando a alma fala, observe, reconheça seus sentimentos, mas não se submeta totalmente a eles. Quando o espírito fala, escolha obedecer, mesmo que os sentimentos gritem o contrário. Esse discernimento transforma a vida, trazendo paz, firmeza e clareza, porque o espírito passa a governar a alma e direcionar o corpo, criando equilíbrio e maturidade espiritual. O objetivo final da vida cristã não é apenas controlar emoções ou viver momentos de alegria espiritual. É alinhar corpo, alma e espírito sob a direção de Deus. Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,23. Que o próprio Deus de paz vos santifique em tudo, e que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo revela algo profundo. Cada parte do nosso ser precisa ser cuidada, mas o espírito deve governar, trazendo equilíbrio à alma e ao corpo. Quando o espírito está fortalecido, a alma aprende a descansar, a não se deixar dominar por sentimentos passageiros. A tristeza, o medo, a ansiedade não desaparecem imediatamente,
mas passam a ser filtrados pelo Espírito. Assim como Davi voltou sua alma abatida para Deus, ou Elias encontrou renovação após se sentir derrotado, também podemos experimentar descanso e direção em meio às nossas lutas. O Espírito torna-se a âncora que mantém a vida estável, mesmo quando a alma está em tempestade. O corpo também é afetado por essa harmonia. Quando corpo, alma e espírito estão alinhados, há mais energia, mais disposição para orar, adorar, servir e obedecer a Deus. O crescimento espiritual se torna visível em atitudes, decisões e relacionamentos. Pedro compara isso a um recém-nascido que precisa do leite espiritual para crescer. 1 Pé 2:2 O corpo e a alma só florescem quando o espírito é nutrido e fortalecido. O chamado é claro: entregar cada parte de si a Deus. Permitir que Ele governe a alma, transforme o corpo e fortaleça o espírito. Quando isso acontece, experimentamos maturidade, paz e equilíbrio real. A fé deixa de ser instável e se torna uma vida guiada pelo Espírito Santo, onde cada escolha, cada emoção e cada ação encontram harmonia com o propósito divino. É essa entrega que transforma a vida, preparando-nos para a glória que virá. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te peço para você curtir. Isso ajuda o YouTube a mostrar essa mensagem para mais pessoas que também precisam ouvi-la. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Como vocês sabem, eu dedico minha vida a estudar a Bíblia para trazer esse tipo de conteúdo, e tudo isso é possível graças ao apoio de pessoas como você. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Lembre-se, a sua esperança não é uma fuga. A sua esperança é a promessa do retorno glorioso de Jesus. Se prepare para ficar, para resistir e para vencer. Que Deus te abençoe. E eu te vejo no próximo vídeo.